Olá, está começando mais um Conecte-nos, hoje para falar sobre o profissional multimídia. Eu estou com pessoas muito ilustres aqui no estúdio hoje, pessoas que finalmente resolveram vir fazer uma visita, né? Já estava mais que na hora. Estamos aqui então com Lucas Jorge, jornalista, assessor de imprensa, professor. Até que fim, né, Lucas? Tudo bem, gente. Até que enfim não, né? Eu tô sempre aqui, eu só não apareço. Sempre por trás ali das câmeras, mas assim, às vezes é bom vir fazer uma visitinha, né? A gente sente falta. Não, mas é legal estar aqui, a gente começamos, né, esse projeto aí e tá participando, é bem legal também. Legal é pra mim receber vocês. Estamos aqui também com Kaki Farias, que além de ser musa, é jornalista, professora, coordenadora do curso de jornalismo da Unisat, que aí tem também no currículo radialista, doutora. Tem espaço para falar tudo, Kaki? Tem. Eu sou também a doninha do Tito. Eu tenho um monte de coisa aí no meu currículo. Prazer estar aqui com vocês, contigo, Felipe, falando de coisa muito legal, falando de comunicação, enfim, muito bom estar aqui. Sente saudade, Kaki, do microfone? Sempre, né? Sempre a gente sente. E fica um pouco nervosa, assim, no começo. Não sei se isso acontece com vocês também, mas eu fico com frio na barriga. Principalmente porque não é a gente que está entrevistando, né? Estar do outro lado é um pouco mais complicado. Mas como eu tô aqui sempre com as aulas, eu me sinto muito em casa aqui. Então, é muito bom estar aqui, viu? Muito bom também receber vocês. Kaki, já que a gente está falando, então, para quem não sabe, a Kaki... radialista, muitos anos, comandou programas em rádios aqui da região, e por isso eu te pergunto, um profissional do rádio, ele pode ser também um profissional multimídia? Qual é a diferença de um radialista para um profissional multimídia? Eu acho que hoje, todo mundo que trabalha com a comunicação de uma maneira geral, ele tem que ser um tanto multimídia. Por quê, né? Quando a gente está falando dessa multimedialidade aí, e estar nos muitos meios, né? Nos multimeios, é tu estar pensando também que a gente hoje, quando assiste, não falo só do rádio, mas quando assiste um programa de TV, a gente está conectado nas redes sociais falando desse programa de TV. Então, até quem é audiência e não produtor, né, acaba hoje estando já em vários dos meios. E aí, quando está falando em produção, né, e aí tu está falando do rádio, tu falas de outros veículos, de outras formas de se comunicar, com certeza, esse profissional, hoje ele também é um multimídia, né? E é só a gente ver que hoje a gente está aqui no estúdio de rádio, fazendo um podcast, que vai ser em formato podcast, mas ele também é um videocast. Estamos aqui com as câmeras, o Martinello já está fazendo algumas fotos. Então, a gente está inserido em muitos dos meios, né? E eu acho que isso não foge de nenhum mais profissional que é ligado à comunicação. Acho que até ousaria dizer... em todos as profissões, né? A gente está multimediático. É só ver que em meio à pandemia as nossas reuniões passaram a ser online, o nosso trabalho passou a ser remoto e uma série de coisas que envolvem o vídeo, a câmera, o áudio e que acaba passando por todas as profissões. Na real, acho que todo mundo já está multimídia, na verdade. O pessoal só não se ligou ainda que isso é ser multimídia. Mas o nosso dia a dia é multimídia. O que é ser multimídia, então, Lucas? Olha, ser multimídia é conseguir fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui sem perceber. Na verdade, quando a gente está no celular, a gente está mandando áudio no grupo do WhatsApp, a gente faz videozinho, a gente faz selfie, a gente faz... Isso tudo é multimídia, né? A gente já interage com a tecnologia muito fácil hoje, né? As pessoas não têm noção que isso seja multimídia, né? Lógico. Pra gente falar assim, um profissional multimídia, aí é um pouquinho diferente, né? Tu sabe, tem algumas coisas que tu sabe fazer nos equipamentos para dar qualidade, isso é ser um profissional multimídia. Mas a multimedialidade, vamos dizer, já está presente no nosso dia a dia, sabe? A gente, nós principalmente, que somos da área de comunicação, pra gente, eu acho que nem tem mais tanta novidade, assim, porque a gente passa por isso diariamente, né? E a Kaki falou de profissionais de outras áreas, se tu só der um start pra eles e tipo, isso aí que tá fazendo a multimídia, eles já se ligam, sabe? É só porque a gente tá muito no automático ainda de saber o que é multimídia e o que não é. Tá, mas vamos lá, vamos detalhar então, né? O profissional multimídia, ok, ele vai aprender a mexer, ele tem que saber mexer em equipamentos, ele tem esse diferencial que... Além de saber, por exemplo, se filmar, falar em frente a uma câmera, bater fotos e tudo,
ele tem que saber também por trás, os bastidores, né? Então, assim, onde esse profissional atua? Esse profissional atua nas mais variadas áreas, né? E a gente, quando pensa nesse profissional de multimídia, a gente imagina, por exemplo, aqui, que para fazer... Eu gostei desse exemplo aqui que foi citado, mas que vejam, tem alguém mexendo na mesa de áudio, tem alguém que vai mexer no equipamento de som. Para funcionar uma escola como a SATIC, por exemplo, a gente a todo momento está precisando de um profissional, por exemplo, como o Jean, né? O Jean está lá conectando as caixas de som para um auditório onde vai ter uma reunião de pais. Está lá conectando um evento que vai ter de alunos, o dia das crianças, o dia dos pais, tudo isso está ligado. Aí tem um martinelo que precisa, por exemplo, hoje já com a onda de que tudo é muito audiovisual, precisa estar filmando e gravando algumas imagens para a gente poder estar usando aquilo que também vem da multimídia, que são as redes sociais. Então esse cara ele vai atuar nas redes sociais, ele vai atuar numa mesa de áudio, ele vai atuar na igreja, fazendo as festas da igreja, o equipamento de som do lugar que ele trabalha. Ele vai estar ajudando, enfim, tudo que envolve essa questão dos meios, né? E aí a gente fala desde as redes sociais a meios convencionais, rádio, TV, o próprio computador, o celular, hoje falando em mobile, tudo isso vai estar envolvido, né? E aí ainda a questão da modernidade, que acho que o Lucas pode falar, né? Os caras que trabalham com som, com música. Isso. Porque, na verdade, sim, isso tem muito... Tem o pró e o contra, né? De ser tudo muito multimídia, que às vezes as pessoas assim, mas beleza, ir lá colocar o som eu também sei. Por que o profissional de multimídia tem isso, né? Porque, beleza, eu vou lá e eu vou conectar o som. O profissional multimídia, ele vai saber, não, tem que estar nesse volume aqui para naquela caixa chegar naquela pessoa que está lá no fundo. Né? Eu vou bater essa foto aqui porque esse objeto tem que estar aqui, porque é o primeiro lugar que o olho humano olha é aqui, sabe? Tem essa coisa também, porque isso a gente tem muito, né? Das pessoas, como tem tudo isso muito à mão, às vezes acham assim, beleza, bater uma foto, eu vou aqui e vou bater. Eu vou aqui, vou filmar agora e beleza. Porque hoje está tudo muito fácil, né, Lucas? As pessoas com celular... Assim, não tem muito mais essa de tipo, para bater uma foto tem que ser um fotógrafo, profissional. Isso. Então, assim, o profissional multimídia, ele vem que é para te dar um norte, eu acredito, né? Um plus. Que tu consiga fazer as coisas que todo mundo já faz, mas com um diferencial. E isso a gente consegue ver muito, né? Principalmente nas redes sociais. Tem sempre alguém que vai fazer um vídeo que tu vai olhar, beleza. Mas vai ter um vídeo que tu vai falar assim, mas esse vídeo aqui tá legal. Por quê? Porque ele tem um a mais. Ele tem técnica, né? Ele tem as técnicas, né? A gente sabe, se eu filmar daqui para cá, fazer esse plano aqui com essa câmera, vai chamar mais atenção do que se eu estiver assim, fazendo uma selfie, sabe? Então, tudo isso é aprendizado, né? E é o que hoje no mercado de trabalho também não tem. Né? A gente não tem hoje um profissional multimídia formado ainda no mercado de trabalho, principalmente aqui na região. Né? E eu acho que a pandemia veio trazer uma necessidade, como eu disse, de todas as profissões, porque a gente vai estar cada vez mais fazendo videoconferência, a gente vai estar cada vez mais aprendendo parte do nosso aprendizado via online, a gente vai estar inserido nesse meio, nesse contexto, que ele é multimídia, né? Então, a pandemia veio, acho que, acelerar alguns processos, entre eles o consumo e a produção daquilo que a gente faz nos meios, né? Então, poxa, olha, e aí a quantidade de lives que se foi feita nesse período, né? A quantidade de reuniões remotas, tudo isso acabou que acelerou esse processo, né? Claro, e aí, por que eu reforço isso? Porque mesmo aquela pessoa que pensa em, de repente, fazer... uma outra profissão ou trabalhar com outra área, ela vai precisar de alguns recursos, dos meios, desses recursos, para poder estar viabilizando, inclusive, o seu trabalho, né? Professor, olha o professor, né, Felipe? Pois para vocês enquanto professores, gente, como é que foi esse período? Eu acho que a adaptação foi muito difícil, tá? Foi muito complicada, mas hoje a gente já está bem inserido. Está todo mundo já... contextualizado nesse mundo conectado, certo? Então, eu acho que agora já está todo mundo muito mais calmo. A gente está agora querendo voltar um pouquinho mais perto daquilo que vai ser normal, porque também faz falta estar mais perto dos alunos, né? Isso, sem sombra de dúvida, faz falta.
Mas em relação agora àquilo que é o online, eu acho que aí a gente já passou, o mais difícil já foi superado. Mas e foi muito desafio, na verdade, porque quando tu tá presencial, é muito mais fácil tu prender a atenção. Então, assim, pra a gente, eu acho que da comunicação ainda tinha um pouquinho de vantagem em relação aos outros de mexer um pouco já com isso, sabe? Mas como é que eu vou fazer a minha aula? Que eu tô ali mostrando uma coisa na mão, certinho, eles estão pegando naquilo, como é que eu vou levar aquilo pro remoto de um jeito que eu vou conseguir deixar a atenção deles voltada para o que eu estou fazendo e ter uma interação, né? Porque, querendo ou não, a aula é uma troca de experiências, né? A gente tem que passar e tem que ver que o aluno também está respondendo. E só não ter a carinha do aluno te olhando, porque é difícil abrir uma câmera, sabe? Então já é bem complicado. A gente teve que explorar alguns métodos multimídia para isso, sabe? Fica aquela dúvida se tem alunos ali mesmo, na hora que vocês estão falando, se o pessoal tá dormindo, jogando, assistindo uma série, tá só lá online, eu assim. não deixo a dúvida. Como Porque não eu deixa? deixo o silêncio constrangedor. Eu pergunto e não falo nada, até alguém me responder. Porque daí eles vêm no chat, por exemplo, no primeiro dia de aula eu já aviso que eu faço isso. E daí funciona. Sempre não dá 5 segundos alguém... porque daí eles vão lá, eles têm que habilitar. É o tempo deles habilitar o microfone. Tem que ser malandro, né? Porque hoje, com esse negócio da facilidade de assistir as aulas em casa, eu acho que tem muito disso, assim, né? Pessoal tentando passar a perna. Mas, assim, a gente tem que entender que o aluno também está compreensível com o meio, né? Então, assim, numa outra aula, às vezes tu não está concentrado, na outra tu já participa mais. Tem de tudo, tá? E tem eles de estão tudo. com saudade também. Então, Eles estão tá com todo mundo saudade esperando de aí. ver o pessoal... Porque, querendo ou não, seja escola, seja faculdade, muito da aula também é o convívio, né? A formação não é só a formação da Conteudista, graduação, né? Não é só um conteúdo, tu tem né? a troca, né? Tu quer passar por uma faculdade, a experiência da faculdade é que é legal, né? Então, fazer é um desafio bem grande dessa experiência de faculdade, experiência de escola pelo computador. Pois é, aí então somos professores multimídia, somos alunos multimídia. A pandemia fez com que todo mundo meio que se tornasse um profissional multimídia, né? Mas para aquela pessoa que quer realmente trabalhar com isso, qual seria o perfil ideal dela? Existe um perfil, assim, já que está todo mundo meio que englobado nesse negócio multimídia ou não? Tem aquela pessoa que a gente sente assim, não, essa daí nasceu para ser um profissional multimídia. Eu acho que as pessoas ligadas muito à criatividade têm muita facilidade de meios e mexer com isso, né? A criatividade está muito ligada a isso. Quem gosta de fuçar muito equipamento, vive no celular, quem vive mexendo numa câmera fotográfica, vive mexendo em alguns equipamentos, eu acho que tem tudo a ver com esse profissional que já está aí, né, fuçando e mexendo. Eu acho que quem gosta muito de música tá ligado, tá? Porque a questão de equalizar, saber mexer em equipamento e entender realmente a parte técnica disso tudo, né? Faz toda uma diferença. Áudio e vídeo em si, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, assim, com esse cara que é criativo e um comunicador, né? Se tem alguém que já gosta... Também não digo só o comunicador, porque às vezes aquela pessoa que se sente um tanto tímida, não gosta muito, ela tem a chance de estar nesse meio e estar por trás daquilo que acontece. Então isso é muito legal. Não gosto muito de falar, não gosto muito de me assistir, mas eu adoro estar mexendo e estar conferindo isso. Então tem muito desse cara aí também, dessa mina desse cara, né? Que eu acho que na verdade é um leque de pessoas que na verdade que é o que a gente menos tem hoje no mercado de trabalho, que é esse pessoal que fica atrás das câmeras, vamos dizer assim, né? Quem a gente tem hoje são bons profissionais, eles são, mas são práticos, né? Eles são o pessoal que meteu a cara e foi aprendendo a fazer, né? Eles não têm uma formação de profissional multimídia, né? Então, para quem não necessariamente tem que aparecer na frente da câmera e conversar com a câmera, porque a gente sabe que isso também não é todo mundo que consegue, né? Pra gente
O Felipe não. Mas pra gente estar aqui com câmera já é um pouco mais difícil. A gente não é... Eu sou muito mais dos bastidores, assim. Né? A Ká que é acostumada a falar, áudio. Mas é na rádio. No né? áudio, Às vezes aparecer também é um desafio. Né? E assim como acho que, principalmente na parte do jornalismo, as pessoas também têm essa visão de que precisa ser comunicativo e tal. Não necessariamente, não. Né? A pessoa ela tem que ser criativa, com certeza. A criatividade cada vez mais, e principalmente na área multimídia, ela é quase que uma exigência, assim, né? Eu acho que eu não sou criativo. Isso também às vezes é falta de estimular, né? A gente não tem um estímulo criativo sempre, né? Principalmente hoje em dia que as coisas estão muito na mão, assim. Então, mas eu gosto disso, eu gosto de fuçar, eu gosto de estar no celular, eu gosto de ouvir podcast, eu gosto, sabe? Isso já é um bom sinal de que a área multimídia vai se encaixar para ti. Mas essa questão da criatividade até, eu acho que as novas redes sociais que surgiram, elas fizeram com que muitas pessoas se tornassem mais criativas, né? A gente tem um exemplo aí dos inúmeros vídeos que estão criando agora, né? Gente, vocês já viram a quantidade de pessoas que se tornaram atores, atrizes, estão criando conteúdo, fazendo vídeos, e são muito bons. A gente perde um tempão ali em TikTok, em Reels, Instagram. A gente perde um tempão porque tem muito conteúdo legal, né? E aí, assim, usam a criatividade, às vezes assim, não tenho nenhuma ideia, não queria trabalhar com comunicação, não é a minha área. Só que tá lá fazendo vídeo, sabe? Então, assim, tem espaço também, e aí essas pessoas já são multimídia, só que aí um aperfeiçoamento pode ajudar elas também até a conseguir mais engajamento nas redes sociais, Sim, né? eu tava, até isso que tu falas, eu estava esses dias observando aí, passando pelas redes, a quantidade de profissionais da saúde, por exemplo, que têm utilizado essas ferramentas que são multimídia, né? Que são das redes sociais, por exemplo. É incrível. E aí eu fico pensando assim, gente, olha só, fulano que eu conheço desinibido. Mas é uma estratégia, né? É tu estar onde o público está. Então, eu concordo, eu acho que é isso aí mesmo, Felipe. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo, né, esses recursos sendo utilizados nas mais variadas áreas e sendo muito bem utilizados. Muito bem utilizados, é verdade. Tu vê muita coisa de gente produzindo e daqui a pouco viralizando, ou no mínimo inspirando, né? Inspirando outras pessoas, a gente vê muito disso, né? E o que é muito legal, eu acho que é muito interessante, porque tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo ali assistindo, tá todo mundo ali vendo, tu tem que estar onde o público tá. Se tu tem aí uma mensagem para passar, seja ela comercial, seja ela, né, publicitária, seja ela, o caminho está nessas ferramentas, entender um pouco delas. E acho que não tem muito do que fugir disso não, sabe? A produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo hoje, ela é gigantesca, né? Só que o conteúdo de qualidade é o que faz a diferença, né? E essa produção de conteúdo, esses meios, tu falou da área médica, o que o médico está fazendo? Antes, como é que tu chegava no médico? Tu ia no médico pela indicação de alguém, não sei. Hoje, se eu chegar no Instagram e colocar um oftalmo, só assim, oftalmo, vai aparecer trocentos nome, underline oftalmo. Aí tu vai entrar ali e tá o oftalmo te falando o que é a catarata. A catarata é não sei o que. Pô, eu sei que esse cara sabe o que é. Talvez ele seja um bom profissional para eu ir lá me consultar. Sabe? A proximidade com o teu cliente final também fez isso. E ter essa ligação faz parte do profissional multimídia. Né? Fazer essa ligação. Hoje que a gente consegue, lógico, eu consigo... Sim, porque o médico não vai parar para fazer um Reels, mas tem que ter alguém, um profissional, que esteja ali dando essas dicas, e essas técnicas e essas ferramentas para ele poder fazer, claro. né? E lógico, e às vezes tem muito isso que a gente falou aqui de não estar acostumado com câmera. Nem sempre, é muito fácil as pessoas baterem um papo contigo. Ligou a câmera, a gente sabe que trava. E daí a pessoa vai ali e fala, às vezes para falar 1 minuto ela gravou meia hora. Essa edição, esse som que tem que estar do jeito certo, isso tudo não vai ser com ela. Ela não tem tempo para fazer. Né? Ele não tem tempo para fazer. Então, o profissional multimídia entra aí também, para dar essa qualidade, né?
a gente já consegue, porque tu consegue fazer essa conversa com o teu cliente final. Tu não precisa mais de outras fontes. Tu consegue fazer isso, né? Apesar de outras fontes ajudarem também nessa disseminação. Mas tu já consegue fazer isso. Ter alguém ali que vai fazer isso de um modo com qualidade vai ajudar muito mais. A gente percebe, então, enquanto essa produção de conteúdos, saber produzir conteúdos de qualidade, tenha aberto portas, né? Abre muitas portas. Então, assim, é o médico que consegue estar nas redes sociais, consegue atrair mais pacientes. Só que, além disso, por exemplo, aquelas pessoas que a gente pensa, que muitas pessoas pensam, não, tá só fazendo piadinha na internet, tá lá só pra brincar, porque é uma visão que muitas pessoas ainda têm. Esse negócio de tipo, não, fazer videozinho na internet é só uma forma de lazer. Aí, enquanto isso, as pessoas que estão fazendo esses vídeos estão lá indo pra Big Brother, assinando contratos milionários. E aí, assim, é uma baita oportunidade para te ganhar dinheiro também, né? Para te construir uma carreira em cima disso. O profissional multimídia, então, ele tem essa oportunidade também. Tem, sem sombra de dúvida, né? A gente está vendo cada vez a necessidade maior desse profissional que esteja aí inserido e abrindo essas oportunidades. Não tenha dúvidas, não. Eu acho que faz todo sentido aí pensar nesse profissional e não mais subestimar, né, Felipe? É isso que tu falas, assim, de não mais subestimar o videozinho da internet, né? Porque ele tá gerando renda, ele tá fazendo sucesso. Mesmo que tu não queira aparecer, mas tu tem uma marca, uma empresa, às vezes tu quer o influenciador para divulgar o teu produto. Então não dá para dizer que estar ali não é um chamariz para venda, para comércio, para enfim, para fortalecimento de marca, né? Para conhecimento de produtos. Então, a gente não pode subestimar de forma alguma o videozinho, não. Claro, não estou aqui para fazer apologia e dizer que todo vídeo que está ali ele é bom, né? A gente também não precisa fazer isso. A gente tem que ser bem sincero que tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa rendendo milhões. E isso é fato, né? Então... E é muita coisa de verdade. Assim, não é pouco, não. E por quê? Mas essa qualidade é o que diferencia, né? Porque ter um celular todo mundo tem. Gravar um vídeo todo mundo consegue. A mesma coisa, a gente fala isso também no jornalismo, escrever, todo mundo consegue escrever. Agora, a qualidade que um jornalista vai dar num texto dele para a qualidade que alguém vai escrever alguma coisa é bem diferente, né? Tu tem ganchos, tu tem muletinhas ali que tu já sabe que vão chamar a atenção, que vão prender o leitor de tal forma, né? E isso não vem do nada, né? Isso vem de estudo. E tem espaço para todo mundo, né, gente? Se não tiver para todo mundo, tem para muitas pessoas. Porque o que mais a gente vê é, por exemplo, assim, o pessoal que a gente vê na internet está participando de videoclipes de cantores e DJs famosos hoje. Então aí, inclusive eu vi, falando sobre o Big Brother, que na próxima edição vai ter um grupo que vai ser só de influencers. Então olha onde estão chegando, olha como estão ganhando espaço. E aí, dentro disso, muitos deles fazendo até vídeos assim de humor mesmo, porque as pessoas querem um entretenimento na internet também. E aí tem essa possibilidade de criar esses conteúdos. Até num dos episódios aqui do Connect-nos, que a gente falou sobre mídias digitais, com a Ale e com a Heloise, se falou muito disso, de como ser um digital influencer e onde essas pessoas têm mais espaço. E elas falaram muito dessa questão de ser natural, de trazer fatos reais, de trazer histórias ali com um pouquinho de humor, e isso tudo tem muito espaço. O orgânico, né? O natural, o espontâneo, né? As pessoas gostam de pessoas. Exatamente. Por que é mais fácil ter um influencer fazendo sucesso do que uma empresa nas redes sociais? Porque as pessoas gostam de ver pessoas. Tá? É muito nítido. Qualquer empresa que tu fizer alguma coisa de rede social, de produção de conteúdo, tu fazer uma arte só com imagem comprada e tu colocar alguém ali, principalmente se é alguém já da empresa, que o pessoal conhece, se é o dono, alguma coisa assim, a interação é muito maior, o engajamento é muito maior, porque as pessoas gostam de conversar com pessoas, né? E, claro que os algoritmos de Instagram, Facebook e tudo mais, eles vão dar preferência para quem é pessoa interagindo com pessoa. Né? A gente gosta de escutar a história. Né? A gente gosta de ver pessoas falando as coisas. Interte muito mais do que se for qualquer outra coisa.
Por que a Magalu botou um bonequinho lá falando? Porque antes era uma loja, agora é a Magalu. Claro. Entendeu? E lembrando que para fazer a Magalu tem que ter alguém que pense isso e por trás disso e edite isso e faça isso. E é esse profissional que a gente está falando tudo isso, né? Então, o vídeo lá que também roda, teve uma série de trabalho por trás dali que, olha, às vezes vão horas e horas e horas e horas. Eu estava ouvindo esses dias o trabalho que tem alguns podcasters de fazer o podcast que as pessoas põem no ar e acham, claro, quando é uma entrevista ela é coisa rápida, gravou, rodou, mas esses podcasts que são narrativos ou que tem aí uma edição mais elaborada, o que acontece? Isso ali tem horas, tem gente que perde 15, 20, 30, 40 horas na produção de um episódio. Então tem gente por trás, né? Tem conteúdo que é de estudo. Né? A pessoa ela vai ter que pesquisar para falar a partir daquilo. Aqui, quando o Connect-nos, ele tem uma equipe por trás, né? Mas é do profissional multimídia saber tudo isso aqui. Né? O profissional multimídia ele tem que saber colocar a câmera, ele vai saber ajustar o som, ele sabe qual vão ser. Vou falar para essa câmera, eu vou falar para aquela câmera, o Felipe vai estar para essa câmera daqui. Né? Então, isso é do profissional multimídia, né? E isso dá trabalho, isso não é fácil fazer. É só alinhar som e imagem já é uma coisa pra gente aqui até mais fácil hoje, porque não estão vendo as nossas bocas. Né? Então, se a gente estiver falando, só mesmo que tá falando uma coisa assim, tá falando bem baixinho, daí vai parecer diferente. Mas só essa parte de alinhar som e imagem já é um grande desafio. E não é com 2 conversas que tu faz isso. Vai muito além, né, de simplesmente ligar uma câmera e tu aparecer na frente dela. Tem toda a questão de entender sobre planos, sobre foco, enquadramento, enfim, tem muito disso, né? Vídeo, muita gente às vezes acha que vídeo é só imagem, né? Tu consegue muito mais ver um vídeo com a imagem ruim do que se ele tiver com um áudio ruim. Incomoda o áudio ruim em vídeo. É verdade. Pô, vocês podem notar isso quando vocês estiverem vendo um vídeo. Se o áudio estiver ruim, tu não vai ver ele até o final. Se ele for em silêncio, tu consegue ver. Então, tem muito isso também de essas percepções que não é todo mundo que... Tem o pessoal que não vai ouvir, vai só fechar ali e deu. Né? A gente que já é do meio já pensa, podia estar melhor esse áudio pro vídeo render, né? Faz toda a diferença, né? Pois é, aí um profissional que sabe fazer tudo isso, que tem esse conhecimento, que tem essa noção, tem mais espaço, consegue produzir um conteúdo de qualidade e aonde consegue ganhar o destaque, que é muito procurado, às vezes nas redes sociais, porque eu conheço muitas pessoas que estão tentando ali conseguir se tornar um digital influencer, produzir conteúdos, só que aí tu vai olhar o conteúdo da pessoa, não é lá tudo aquilo, assim, dá de ver quando é algo meio amador, sabe? Então, um profissional que entenda de multimídia tem muito mais chance de se tornar um digital influencer de sucesso, eu acredito, né? Com certeza. Eu acho que é as profissões do futuro, né? Profissões do futuro, Profissões do futuro. E isso, lógico que tu encontra muita resistência ainda, né? Porque as pessoas gostam de se apegar nas coisas mais antigas, né? Não dá voz pro novo, né? Mas é um mercado que a gente, se não for pelo menos o que mais cresceu no último século aí, né? Porque de 2000 para cá, se a gente for ver, eu me formei em 2007 no ensino médio. Cara, o Google não era tudo aquilo ainda para te fazer pesquisa para um trabalho, sabe? E hoje a gente vê o pessoal que chega na faculdade pra gente, eles não sabem viver sem o Google, né? Então, o mercado de tecnologia avançou muito e avança cada vez mais. É um mercado que cresce e parece que cada dia surge uma nova profissão, né? E por isso que entra o multimídia, porque ele pega tudo isso. Uhum. E é um diferencial mesmo, né? Eu fico pensando aí os profissionais que vão fazer outros cursos ligados à comunicação depois, numa graduação com o que ligado, né? O jornalismo, a publicidade, o design e tal. Tu ter essa noção por trás do negócio, né? E aí eu olho para as câmeras, para o microfone, saber mexer nisso é um diferencial competitivo interessante, né? Eu fico imaginando assim o profissional, e aí falo um pouco aqui, falando da minha área, né? O jornalista que sabe fazer essas edições, ele tem um diferencial, não adianta. Ele tem um diferencial, né? Antes a gente não precisava desse profissional que tinha que ser
tão multimediático assim. Ele ou escrevia ou aparecia na TV e tinha um técnico, alguém que ia fazer. Hoje não, hoje a gente sabe que ele vai estar ali, ele vai ter que saber filmar, ele vai ter que saber enquadrar, ele tem que no mínimo ter essa noção, né? A edição é um baita diferencial. Eu sempre digo assim, ó, o aprender a editar um vídeo e um áudio muda muita coisa na profissão, sabe? Uhum. Então, ele é com certeza assim, um agregador de currículos, até turbina esse currículo, né? Então, é diferencial, Felipe. Tem espaço, então, para aqueles que querem mexer com redes sociais? Tem espaço para profissionais de áreas completamente distintas que querem também ter um contato mais direto com o público? Tem espaço para quem quer produzir um conteúdo ali, às vezes, de música, de vídeo? Tem espaço, então, para muita gente, né? E aí, aqui na SATIC, então, está abrindo um curso técnico em multimídia. Quais os diferenciais, o que as pessoas vão encontrar nesse curso? Eu acho que um pouquinho de tudo que a gente vem falando, assim, aqui. Tipo, nós vamos ter aquele profissional que vai aprender a mexer na câmera, ele vai ter noção do áudio, ele vai ter noção da música, ele vai ter noção do que está rolando nas redes sociais, ele vai ter noção de falar um pouco em público e, claro, voltado muito para essa questão do digital, das redes, do YouTube. Isso tudo vai perpassar pelo currículo aí, pela grade, pela matriz curricular desse curso que a SATIC está apostando aí como um diferencial, né, para esse novo profissional que vem tendo que já dominar algumas dessas ferramentas aí, principalmente no pós-pandemia. E até assim, não é? Lógico que ele é um curso que claramente converte e direciona mais para a comunicação, né? Porque ele tem isso, mas entra naquilo que a gente estava falando aí, não é só para esse profissional. Eu dou um exemplo de um cliente que eu tenho que eles são de cerâmica, é uma loja, na verdade, né? E ele tinha lá dentro uma arquiteta, e ela começou a fazer vídeos explicando, né? Então, ele conseguiu ficar com ela 2 meses. Porque fez tanto sucesso que uma cerâmica nacional veio e levou ela para falar para eles. Uhum. Né? Então, assim, por quê? Porque ela sabia mexer no celular um pouquinho, ela sabia como é que ficava mais legal fazer esse story, sabe? Então, não é lógico que para um jornalista, para um publicitário, isso, nossa, vai agregar demais, né? Tu sair com um curso técnico multimídia e chegar na graduação com isso, com essa bagagem, né? Mas também serve para muitos outros. E está inserido nessa questão do mobile, tu está aprendendo a mexer melhor nessas ferramentas, estar conectado. Acho que tudo isso passa, né? Saber mexer na mesa de áudio, agora aqui que a gente está aqui, o Felipe está em frente à mesa. Então, tudo isso acho que vai ser importante e é conhecimento, né? É conhecimento técnico. Às vezes até mexer no celular. A gente estava agora há pouco, eu e o Felipe ali com o nosso aluno, nosso estagiário, e a gente falou, como é que tu não sabe mexer na câmera do teu celular? Porque para nós já é algo tipo muito, tem que saber, sabe? Que tá muito presente na nossa vida. Por quê? Porque tá o tempo inteiro na mão. Uhum. Então tem que saber o que aquele equipamento ali, ele te dá de opções, né? De fazer também. Então é isso também do multimídia. Pô, peguei esse equipamento aqui, eu sei que dá de fazer isso com ele, eu sei que eu posso fazer tal vídeo, né? Isso é importante também, ter essa bagagem. Hoje, o pessoal que vai fazer, por exemplo, jornalismo, chega assim, essa bagagem aqui. Uhum. Né? E eu quero dizer que em nenhum momento, né, é importante que a gente coloque isso, muita gente que acompanha vai saber, mas é importante que a gente também frise que um curso técnico ele não choca com as graduações, ele complementa uma coisa, né? Uma coisa como vai complementando a outra. E é importante que a gente deixe isso claro. Então, o cara que vai escolher algum curso da comunicação, se ele vem com um curso técnico também ligado à área, é um diferencial, de outras áreas também. Mas ele nunca que ele está competindo ou vai bater.
fazer, né? A faculdade, ela vem com o propósito de ter um pensamento crítico, te deixar um ser pensante, que vai poder ter, além das técnicas, também a teoria, e o curso técnico vem mais nessa questão da mão na massa, de estar mexendo, estar aprendendo, né? De fuçar, aquela coisa do fuçar. Então, uma coisa complementaria a outra e nunca ir competindo ou batendo uma na outra. É importante que a gente deixe isso bem claro aí, né? Sem dúvidas, né? E aí, assim também, para profissionalizar um multimídia, o profissional de multimídia, mas também, assim, para ajudar aquela pessoa que só quer mexer no celular para fazer um videozinho dela, para postar um story. Então, assim, é importante a gente saber, é importante a gente estar por dentro, e é um conhecimento que não vai ser jogado fora nunca, porque está cada vez mais chegando até a gente isso, que a gente se vê que essa questão da tecnologia ganha cada vez mais espaço, fica difícil até pra gente que trabalha com notícia, que trabalha nesse meio, acompanhar tantos avanços. Todo dia uma rede social diferente, uma de vídeo, outra de áudio, daqui a pouco o Instagram lança lá mais uma ferramenta, e a gente, para acompanhar, também tem um pouquinho de dificuldade. Então, quanto mais conhecimento, melhor, né? Sempre, quanto mais conhecimento, melhor. E aí, por isso que é importante dominar a técnica e não o software. E é isso que a gente propõe, dominar técnicas. Porque depois, se mudar um software ou a gente já sabe como fazer. Agora é só se adaptar ao novo programa, à nova ferramenta que o Instagram, né? Então, por isso que é técnica, né? Percepção do que é o que é bonito, o que não é, como, né? Isso a gente vai mudando, né? As nossas percepções quando a gente tem noção do que é aquilo dali, né? A gente é jornalista. Antes de entrar na faculdade, a gente tinha uma noção do que a gente achava legal. Quando a gente saiu, a gente sabia o que era legal, né? E isso também para o profissional multimídia, para quem vai fazer o curso técnico multimídia, também é fundamental, né? Eu quero ser médico. Beleza, tu vai sair daqui sabendo como divulgar a hora que tu estiver sendo médico, né? Eu quero fazer a medicina, né? Beleza, como é que eu posso usar depois a medicina nas minhas redes sociais, né? Isso também é uma bagagem que vem. Vou para o jornalismo. Tá, beleza, vou fazer um podcast. Eu sei botar a câmera, eu sei ajustar o som. Como é que eu vou fazer para esse podcast chegar na cabeça daquela pessoa e ela querer ver, né? Então, esse senso crítico, né, que a Kaki falou, né, que a graduação traz também. Então, é um complemento, e é um complemento assim, muito legal, que serve para muitas áreas. Gente, eu nem preciso dizer que eu amo conversar com vocês, que por mim eu ficaria aqui horas falando sobre profissionais multimídia, sobre outros assuntos, fofocando um pouquinho, que a gente gosta também. Muito. Mas assim, isso a gente deixa pra depois, então, né? Não precisa ser na frente dos microfones. Na hora do cafezinho. No cafezinho a gente dá uma fofocada. A gente faz um connect nos Big Brother. Por favor. Então, tá aí a ideia. Gente, obrigado por terem tirado um tempinho pra estar aqui com a gente, discutindo um pouquinho sobre essa novidade que tá chegando aí até nós. E aí, assim, não preciso nem dizer que eu quero receber vocês mais vezes, né? Por favor, vamos falar sobre outros assuntos, vamos participar aí, chamar pessoas diferentes, conversar e conhecer histórias, que é o que mais a gente gosta de fazer, né? Sem sombra de dúvidas. Obrigado, tá? Por ter vindo. Felipe, muito obrigada pelo convite, sempre à disposição, adorando esse conteúdo que vocês estão fazendo, e com certeza chame mais vezes, que a gente adora falar de multimídia, de comunicação, de jornalismo, de rádio e por aí vai. Prazer estar aqui contigo, viu? Prazer foi meu. Obrigado, tá, Lucas, por ter me dado a honra da tua presença. Meu Deus. Eu que agradeço, e para mim é muito legal estar participando. Já mais para frente o pessoal vai ver nós juntos, daí quando puder ter mais gente aqui dentro, com certeza. Daí a gente faz junto, entrevistando as pessoas também, depois a Marlizinha vem também para participar. Por enquanto, que é mais reduzido, a gente deixa só o Felipe, que é mais das câmeras, e a gente fica mais fora. Mas eu agradeço muito o convite também, e é muito legal sempre falar do que a gente gosta. Beleza, e assim a gente encerra então mais um Connect-nos. Muito obrigado por você ter assistido aí até o final, e aí na semana que vem a gente volta com mais conteúdo, com mais assuntos. Aí não vou nem dizer qual é o assunto, porque pode mudar toda semana e sempre um assunto diferente, mas eu espero que você continue nos assistindo. Até lá.